Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, está entrando no ar então hoje, dia 8 de abril, sábado, dia 8 de abril de 2017, o Café com a Comunidade. Nós temos aqui um convidado especial, o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Carlos Antônio Kramer. Bom dia, Carlos, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Dê um bom dia para os nossos ouvintes também. Bom dia, Dani, bom dia também à comunidade de Santa Helena. Então, nós convidamos o secretário aqui, a ideia é convidar vários secretários para ir assim, fazendo um estreitamento de relações com a nossa comunidade, né? Muitas coisas acontecem lá, os trabalhos da prefeitura, mas às vezes a gente não consegue ficar sabendo como é que isso está sendo desenvolvido, né? Então nós chamamos aqui o Carlos Antônio Kramer para contar um pouco para a gente, né? Como é que estão sendo os trabalhos, né? Carlos, é só para a gente começar do início, assim, para ambientar realmente o nosso ouvinte, o que a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente trata, né? Qual é o trabalho realmente dessa secretaria? Bem, Dani, nós pegamos a secretaria em situação meio complicada, né? Mas essa parte já passou, agora estamos em fase de começar realmente o nosso plano de governo. Na verdade, como todos sabem, o plano de governo do ano que segue é o prefeito que sai, sempre já é planejado pelo prefeito que sai. Então nós praticamente temos que tocar o planejado do prefeito anterior. Mas já incrementando a questão dos projetos, para já começar no segundo semestre e realmente deslanchar também algumas propostas de governo nossa que estão usando outros programas antigos e sendo ampliado. Então a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Infraestrutura, ela cuida realmente de uma parte muito grande da administração. Então, na Secretaria propriamente dita, tem os departamentos, né? Departamento de Agricultura, Departamento de Pecuária e também a questão do CAP, também pertence para a nossa Secretaria, e a infraestrutura, né? Que cuida aí da parte da iluminação pública e da parte de água, que todos sabem que a maioria da água aqui fornecida no município de Santa Helena é pela Prefeitura. Então, todo esse trabalho, né, conta com uma equipe bastante grande de profissionais, né, Kramer? Com certeza, ainda temos falta de pessoal em algum departamento, justamente deixamos aí essas nomeações que ainda faltam, justamente para a hora que começar os trabalhos assim mais apurados, que seria então agora, já nesse mês é que iniciam. Então tem alguns, segunda, terça-feira vai estar entrando aí alguns agrônomos, 3 agrônomos, então, mais em alguns departamentos aí da nossa secretaria. E a questão da infraestrutura lá embaixo também, lá ainda faltam pessoas, na verdade, na parte hidráulica, que seria encanamento. Mas está sendo completado aí e com certeza vão começar a acelerar aí os trabalhos. Infraestrutura é um departamento muito complicado, como é de sabedoria de todos aí. Questão de água, sucateado, bastante sucateado, essa questão aí de bombas, painéis, as próprias casas aí que ficam alojadas, as bombas e os painéis, então tudo, praticamente todas elas danificadas. Então se fez a fase aí de levantamento, posterior agora vem a se fazer o pregão, né, para a reforma dessas casinhas e também a renovação dos painéis, que todo mundo sabe que o painel aí o quadro de comando e os painéis são relevante, está em dia para não estar queimando muita bomba, né? Uhum. Então hoje nós temos esse departamento de infraestrutura, é complicado, foi criado aí um vício no nosso município de água gratuita aí, né? Então não é só na área rural, mas nós temos aqui na cidade também na área urbana, né? Nos bairros aí que a água é fornecida sem custo nenhum. Então isso trouxe aí para o município aí sérios problemas, né? Então tem pessoas que ficam esbanjando água, né? E o sistema vai se alongando e não aguenta aí as redes, então os painéis, as bombas aí acabam sendo danificadas com frequência. E no interior também essa questão da água, tem aí um projeto de lei que foi aprovado já anteriormente, né? Fornecendo perfuração de poços aí para produtores que criam aves, que tem os galinheiros, né? E os suinicultores. Então o que diz essa lei? Diz que o produtor tem direito aí, subsidiado 100%, a perfuração de um poço artesiano, né?
até 150 metros encamisado. E qual que seria a contrapartida do produtor? Colocar a bomba, instalar o poço, né? Quadro de comando e assim por diante. Em seguida, a prefeitura colocaria aí um relógio, né? Desligaria do sistema público e, caso o produtor tivesse algum sinistro no equipamento dele, poderia estar usando aí 15 dias a água da rede pública. E por isso, então estaria pagando aí R$ 1,32 por metro cúbico. Então veja bem, 48 produtores foram beneficiados e apenas 6 cumpriram aí com a lei. Então o resto ainda está ligado no sistema público. Então tudo isso acarreta uma grande demanda de água e os problemas também de durabilidade das bombas. Então a gente está fazendo uma campanha, conscientizando, primeira hora, né? E pós isso estaremos notificando e pedindo para que seja cumprido a lei propriamente dita. E assim na área urbana também está se estudando uma maneira, pelo menos cobrar uma taxa, né? Então antigamente essas áreas urbanas aí, esses bairros, tinham água, mas tinha uma comissão que cuidava dessa água. Tinha uma diretoria, né? Cuidava dessa água e por isso pagavam uma pequena taxa aí, insignificante praticamente. Então o único sistema que ainda funciona dessa maneira é subsede. E eles, com pouco que cobram aí, uma taxa mínima, eles ainda conseguem fazer a associação, a mesma associação do Centro Social, conseguem aí desenvolver outros projetos dentro da associação. E funciona bem. Então por isso que a gente está conversando, vai fazer reuniões nas comunidades, nos bairros, e tentar aí implantar outra maneira, não totalmente gratuita. Entendi. O Kramer, ainda falando sobre essa questão da infraestrutura, a iluminação pública também passa por esse departamento, então? Também passa por esse departamento. Porque esses dias a gente entrou em contato para fazer alguns reparos de energia de postes que estão apagados e comunicaram que não tinha material para fazer esses reparos, né, Kramer? Como é que funciona isso? Realmente, Dani, a questão do material aconteceu o seguinte: quando nós assumimos a Secretaria de Infraestrutura, o estoque era zero. Então não só em lâmpadas, mas como também material hidráulico e assim por diante. Então tinha zero de estoque, não tinha bomba, não tinha material elétrico, lâmpadas e assim por diante. E nós, logo em seguida, encaminhamos uma compra de lâmpadas para a Secretaria e para o Departamento de Compras, né? E foi nós colocado que tinha que ter um certo prazo, respeitar, porque no mês de dezembro foi efetuada uma compra muito grande de lâmpadas. E essas lâmpadas não existiam no estoque, não existe, né? Então essa questão a gente também está apurando já, né? Para ver aonde foram parar essas lâmpadas, porque é um estoque, tipo assim, para ter uma ideia, que daria para trabalhar mais de ano, em caso de sinistros grandes, né? E nós não encontramos essas lâmpadas. E agora já assinamos essa semana, então venceu aquele prazo, que tu faz uma compra de um certo material, logo em seguida não pode estar fazendo a mesma compra, né? Então nós já assinamos essa semana, encaminhamos de novo, já assinamos aí, logo, se eu não me engano, é dia 20, por aí, 23, um dia, vai estar ocorrendo esse pregão, esse registro de preço de material de novo, não só na parte elétrica, mas também na parte hidráulica. Então a gente pede realmente à comunidade, a gente andou fazendo um levantamento durante a noite, e realmente está precária, muito precária a questão da iluminação pública. Então precisa de muitos ajustes, troca de reatores e mais. Então precisa fazer uma reforma total realmente na questão da iluminação pública. Então pede cautela para a comunidade que entenda a situação é essa, a gente não está inventando desculpa. Realmente aconteceu isso e a gente vai apurar a questão onde foi parar essas lâmpadas e responsabilizar as pessoas que assinaram o recebimento e não teve recebimento. A revitalização ali da Ângelo Catani também passa aí pela sua secretaria, Kramer? A parte ambiental, sim, né? Mas o resto das obras em si, execução, ela pertence para a Secretaria do Aldo, que é obras e urbanismo, né? Corre uma grande polêmica ali em relação às árvores, né? A possível derrubada de algumas árvores naquela região ali para a revitalização dessa rua, né? Inclusive eu conversei com o pessoal da UTFPR, né? Alguns professores e tal. Como que ficou essa questão? A questão ali começou totalmente de maneira errada, né? Então qual que é o primeiro passo que se faz quando vai se executar uma obra pública ali na parte urbana, que seria ali, né?
a questão da Ângelo Catani. Então, o primeiro passo, tinha que ter pedido a autorização do DR para estar mexendo aí na lateral, né? Então não houve isso, porque ali passa partes aí que tem que passar galerias e assim por diante. E outra questão, é a questão ambiental, né? Tem que ter esse projeto, encaminhar essa licença e após isso tem que se fazer também a questão da audiência pública, né? Então foi feito 2 audiências públicas, mas aquelas de fazer de conta, né? Tem que ter um mínimo de público presente, daquela, não só da comunidade que reside ali, mas é o interesse de toda a comunidade de Santa Helena, essa melhoria aí, né? E verificou também, e teve essas audiências, participação praticamente na época feito em horário não apropriado, né? Não teve participação também do Conselho do Meio Ambiente, que hoje existe, né? Sim. E isso tem que ser respeitado, que é um conselho também, como diz, sempre falo, na nossa administração não queremos fazer de conta e sim respeitar as entidades representativas, né? Então foi essa audiência pública praticamente verificando-se pelos nomes, se tornou nula, né? Uhum. Não teve, em horário não apropriado, não teve o número representativo da comunidade, tem que ter um certo percentual, então não é válida, então o IAP também não aceitou essa questão. Então tem que se fazer uma nova audiência pública, avaliar a questão, a autorização do DR também, né? Que ali vai árvores antigas já, então vai causar um transtorno muito grande no passeio, né? Uhum. E na galeria propriamente dita também, né? No asfalto vai chegar a danificar até isso, no arranquio dessas árvores. E o prejuízo ambiental, né? Então não adianta, Dani, se começar um projeto de cima para baixo, de última hora, tinha aí 4 anos para resolver essa situação e não foi resolvido. Ainda em relação a essa questão das árvores, que é uma questão bastante polêmica, viu, Kramer? Por isso que eu pergunto, porque a comunidade costuma conversar sobre isso, né? Aconteceu, a gente acompanhou, né? Várias árvores que foram cortadas aí na raiz, né? Ali junto à calçada, no ano passado, por exemplo, e que essas árvores foram simplesmente extintas, né? Eliminadas e não foi colocada uma árvore no lugar. Como que funciona essa questão de se eliminar árvores, né, na cidade? Às vezes a pessoa tem uma árvore na frente de casa, né, e acha que quer que aquela árvore não exista mais, mas como é que isso funciona na prática, Kramer? Só voltando um pouco, na questão ainda da Ângelo Catani, ali precisa então ser realmente discutido, precisa autorização do DR. O DR já mostrou interesse de passar por município, essa rodovia ali, que ali passa, né, até para o município ter uma liberdade maior na questão da sinalização. Você sabe que o trânsito aí é bastante volumoso e, por outro lado, também bastante perigoso. Então, os pedestres também, né, Kramer? Isso. Então, tem a entrada do SICA ali também, tem a pracinha que foi construída ali sem ser cercada também, outro problema, né? A piazada vai jogar bola e corre atrás da bola e pode aí causar um acidente. Então, nós temos interesse em fazer um projeto bem feito, está sendo feito já. Vamos aí pegar, provavelmente aceitar, vamos negociar essa questão de municipalizar esse trecho também, que aí colocar aí, de repente, pardais, chamado, né? Uhum. Para controlar melhor esse trânsito e assim por diante. A questão das árvores, ela está, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, então o urbanismo é o responsável direto, né? Precisa estar encaminhando aí para a Secretaria de Meio Ambiente o interesse de estar aí cortando árvores quando é necessário, né? E aí é avaliado. Então nós somos bastante rigorosos nessa parte aí. Não vamos trabalhar junto com o Conselho. Já participei de uma reunião com o Conselho, tinha marcado outra, acabamos desmarcando por questão de viagem de última hora. Mas vamos respeitar também a opinião do Conselho. O Conselho é bastante representativo, a Prefeitura também participa, mas vamos estar respeitando aí o Conselho. Nós, inclusive, acho que não é da tua época, trabalhávamos uma época na questão do urbanismo aí no departamento. Existem as chamadas Três Maria aí que tem nos passeios. Efetuamos aí uma poda, né? Uma poda, cortamos embaixo mas para tentar conduzir. Então as plantas estavam muito altas já, né? Então não é árvore de sombra Três Maria. Três Maria tem que ser conduzido com um arbusto, né? E tentamos corrigir, aí muitas já estavam tombando e assim que elas rebrotariam, aí querer manter aí num porte de 1 metro, mais ou menos no máximo, né? Sempre podando elas, mantendo em dia.
E na época fui punido por causa disso, né? Poda não é época de poda ainda, começa em maio, então maio, junho, julho e agosto é época de poda das árvores. Mês que vem então abre, né? Com certeza. Então hoje tu pode passar no dia a dia, tem montinhas de galhos na frente das residências. Então é outra coisa que a gente quer estar fazendo, em primeira instância, uma campanha agora, né? Para que isso aconteça. Respeitar o calendário, né? Que também não está sendo respeitado. Então já começamos aí uma campanha da coleta do lixo, dos inservíveis e assim por diante. Então a questão de poda também a gente pede que espere o mês adequado para estar fazendo essa poda aí. Sim, tem uma normatização, né? Pessoal que está em casa ouvindo aí, né? Não pode sair podando as árvores, colocando os galhos na frente, porque existe uma normatização, inclusive da Recora. Kramer, eu vou só te interromper porque nós chegamos na metade da nossa entrevista e eu preciso ir para o bloco e voltar daqui a pouquinho, tá bom? Com certeza. Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, 9 horas e 22 minutos, está entrando novamente no ar aqui o Café com a Comunidade. Nós estamos com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Carlos Antônio Kramer, aqui dando uma entrevista super especial para o nosso Café com a Comunidade. Kramer, a gente estava falando aí desse calendário, né, de coleta. Conversa um pouco com a comunidade, em que pé que está, né, esse calendário, como é que fica hoje, né, como é que está hoje essa coleta. Bem, esse calendário, na verdade, ele foi reformulado, alguma parte dele, né? Mas praticamente continua o mesmo que ali já existia, né? Foi feito algumas melhorias. Então esse material chegou para nós ontem, o calendário propriamente dito, impresso, né? É um pouco mais explicativo, no caso, né? Mas as regras basicamente continuam baseadas aí na mesma lei que já existe. Então a gente vai estar distribuindo no próximo sábado, já vai estar organizando aí as equipes para estar distribuindo nas casas. Por que no sábado? Porque no sábado, geralmente, as pessoas aí, os proprietários das residências estão mais em casa, na parte, né? Então vai estar distribuindo, vamos estar pegando um recebido aí, vamos estar preenchendo um formulário com 2 vias, o proprietário vai ter que fornecer a sua assinatura, o seu CPF e o número do lote. Então por que pegar esse recebido? Para depois a pessoa, caso ocorra aí um problema que não respeita o calendário, vai estar sendo cobrado e não vai ter mais aquela desculpa que não recebeu aí o seu calendário. Então vamos estar distribuindo no próximo sábado, formar as equipes e gostaríamos muito realmente, então a fase de campanha vai ser mais essa da entrega dos calendários. Depois vai ser começado aí realmente vamos estar executando o que a lei diz aí, até com punição se for o caso, né? Então, primeira fase, receber o calendário, contar aí com a comunidade. Então, hoje não se está respeitando esse calendário. Então, acaba o caminhão passando, recolhendo os galhos, logo em seguida, nos mesmos local aí que é depositado, já tem galho, já tem folha e assim por diante. E por outro lado, Dani, vamos estar aí, o pessoal do urbanismo já está em fase de reformando aí o picador de galho, né? Para realmente se aproveitar o máximo desses galhos aí, para transformar aí em galho picado para posteriormente estar fazendo o composto. Então o que a comunidade tem que entender também, que essas folhas, eles podem estar enterrando no seu quintal, aí com até resto de comida, resíduos, casca, que é produzida aí na casa aí, e está enterrando e fazendo o seu próprio composto no seu quintal. Então hoje a procura por composto é bastante grande. Mas só que muitas vezes o produtor, o proprietário das residências na área urbana, acaba jogando fora para depois querer também estar buscando junto à prefeitura a agricultura familiar. Isso não quer dizer que os outros, os médios e os grandes aí, não vão estar recebendo benefício. Mas nós vamos dar uma atenção especial então para a agricultura familiar, que na verdade ficou por muitos anos aí sem assistência técnica, sem valorização. Então, para você ter uma ideia, hoje existe próximo a 3.000 produtores familiares, né? Produtores familiares, e 2.240 aí que são chamados os DAPianos, que usam a DAP. DAP, então, a DAP é o credenciamento para o produtor fazendo algumas vendas em alguns programas, por exemplo, o PA e o PENAI, e também é um credenciamento para ele estar buscando aí financiamentos na linha de PRONAF e assim por diante. Então, hoje, o governo federal
já dá uma atenção até mais ou menos razoável, já foi melhor, né? Para essa questão dos usuários de DAP, né? Para buscar o Pronaf aí com juro menor, com carência, com mais tempo para pagar, mas hoje precisaria estar sendo melhorado em relação ao governo federal, né? Então nós estamos aí, começamos já a organizar novamente essa questão do programa do PA, do PENAI. Então o PENAI está mais ligado à Secretaria de Educação, né? E nós também temos na nossa secretaria uma pessoa que cuida só dessa questão do PA. Então andou buscando informação, andou buscando capacitação e assim por diante para estar orientando esses pequenos produtores que são que vendem. Então o que é o PA? O PA é um programa também do governo federal, juntamente com o estadual, estipula X valor por ano para estar a prefeitura, a prefeitura que organiza, para estar comprando aí produtos para merenda escolar, né? Merenda escolar e outras entidades aí mantidas, mantidas, não só escola, né? Mantidas pelo órgão público. E o PENAI também tem aí na Secretaria de Educação uma pessoa que cuida só dessa parte dessas compras. Então o nosso valor aí do PA é baixo. Por que é baixo? Porque não se mostrou interesse, tem um tempo para ser feito o cadastro junto ao governo federal, né? Para estar mostrando interesse de buscar essa parceria. Então esse cadastro não foi feito em tempo hábil, conseguimos fazer ainda, mas com valor bem baixo. Então até R$120 mil esse ano nós podemos estar comprando, esse programa, né? Está comprando aí dos produtores para fornecer aí para as escolas e também para as entidades mantidas aí pelo município. Ô Kramer, só fazendo um parênteses aqui, nós sabemos que cerca de 80% dos alimentos que a gente compra nos mercados, né, que a gente vai lá na feirinha, compra batata, compra tomate, eles vêm, né, da produção da agricultura familiar, né? Porém, o incentivo que se costuma dar para esse tipo de produção, ele é em relação às grandes produções de soja, de milho, ela é praticamente irrisória, né? O que na prática tem sido pensado em fazer para estimular, né, para apoiar esse agricultor familiar que está ali, né, no sítio produzindo não só o próprio alimento, mas o alimento da comunidade em geral? Bem, como eu coloquei antes, nós estamos organizando os grupos, né? O primeiro passo foi organizar os grupos. Então, principalmente, no momento, esses que vendem aí para esses dois projetos. Mas junto, eles não são específicos só para esses dois projetos. Então, eles fazem uma produção que acabam vendendo fora. Junto a isso, entrou como parceira também a Cofamel. A Cofamel praticamente distribuía os produtos aí para o PENAI, né? Então agora a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura mostrou interesse em fazer essa parceria. Então a ideia da Cofamel está em andamento, alguns já aderiram esse projeto. A Cofamel centralizar esse recebimento tudo ali na Cofamel e eles fazer a distribuição então para as pessoas credenciadas aí para estar recebendo esse produto. Então isso seria uma maneira que já favoreceria as pessoas que não têm veículo para fazer a distribuição. Então o produtor produzia, entregava, que essa cadeia aí, ela é organizada, cada um geralmente produz um tipo de produto, um folhagem, outra questão de tomate, outro couve-flor, outro cenoura e assim por diante. Então se organizaram dessa maneira, né? Ele entrega o produto lá na Cofamel e a Cofamel aí faz a distribuição, cobra uma taxa administrativa e o capital, fundo capital, né? Então esse entraria como sócio da Cofamel, né? Então a maioria deles já são sócios da Cofamel, né? Então fazia essa distribuição, não só no município, mas também fora do município, né? Então está em negociação, alguns já aderiram e alguns preferem aí fazer por conta, já tem uma certa infraestrutura, né? Já eram ligados a esse programa, então já tem os seus compradores, então preferiram fazer eles mesmos a distribuição. Mas a Cofamel está, então, uma grande parceira, que a gente também já está conversando, agora por falta de tempo, últimos dias não conversou mais, mas está fomentando a ideia de ser parceira, então, a Prefeitura também da Cofamel. E os produtores, propriamente dito, então nós temos no nosso plano de governo, e já começamos a desenvolver isso, nós vamos aí, vai ter subsídio na questão de corretivos de sola, né? Então esse projeto já está pronto, vai para a Câmara, vai ser ampliado, né? Corretivos, que seria não só calcário, mas também cama de aviário, fosfato, nitrogênio e assim por diante. Não só para os produtores de hortifruti, mas também para os pequenos produtores aí, que tem muitos ainda que mexem aí, embora
muitos não simpatizam, mas é uma cultura que ainda dá bastante renda aí o produtor de tabaco, né, do fumo, que falam assim vulgarmente. Então vai ter incentivo nesse sentido. E tem também um incentivo na questão de hora-máquina, no preparo da terra, né? Tem encanteirador e assim por diante, né? Então a gente vai estar ampliando e melhorando essa questão aí. Uma coisa que tem se discutido bastante nos últimos tempos e comentado não só em Santa Helena, mas também em nível aí nacional e internacional, né? A diversidade das culturas, né? A gente vê a Biolabore, por exemplo, executando projetos muito bons, muito bonitos, né? Que incentivam a cultura de várias espécies, né? De frutas, de verduras, legumes, e isso seria também um processo de inovação da nossa agricultura local aqui. Como que o senhor, enquanto secretário do Meio Ambiente e da Agricultura, vê essa questão da multiplicação das culturas no uso do solo? Com certeza, né? A Biolabore também, já conversamos, vamos conversar mais, é uma associação importante no nosso município. Então o que está faltando hoje para esses produtores? Assistência técnica, né? Então muitas vezes o resto eles têm, que eu estava falando ontem com a produtora, eles têm, a deficiência deles é assistência técnica, capacitação e assim por diante, né? Então isso eles cobrem nós muito. Então podemos estar fazendo uma parceria com a Biolabore, né? E contratação de técnico capacitado nessas áreas aí, não só de todo, em geral, do hortifruti. O IAPAR, juntamente com a Itaipu, eles têm interesse, já começaram a desenvolver a questão da hortifruti, da fruticultura, né? E nós vamos estar participando também. A outra administração não tinha mostrado interesse, mas nós já mostramos interesse em participar desse projeto também. Então, não só desenvolver, que nem é desenvolvido hoje ali no CAP, mas esses projetos eles têm que chegar no pequeno produtor. Então, não adianta fazer pesquisa anos aí, não, dá lucro e assim por diante, e não implantar na propriedade propriamente dita para fazer, então, essa avaliação. Então, isso nós temos interesse, vamos estar participando, e já no segundo ano agora, tentando ver um projeto em conjunto, como já coloquei, Itaipu e IAPAR, Emater e outros órgãos, mas a gente quer realmente implantar lá no produtor. Então não adianta nós técnicos desenvolver, não deu lucro, deu X lucro, produziu tanto e assim por diante. É bom, mas tem que ver essa avaliação junto ao produtor, implantar lá e deixar ele conduzir, lógico, com assistência, né? Conduzir e colher e depois fazer o fecho aí no final da produção e da avaliação, da comercialização e assim por diante. Essa é uma boa notícia, então, para os nossos produtores aqui, né? Uma perspectiva nos próximos anos de apoiar aí o agricultor familiar e também a diversidade das culturas, né? A serem exploradas aqui na nossa terra, né? Para a gente entrar aí para o final, Kramer, antes de você dar os seus últimos recados e último levantamento, falar um pouco dessa questão do peixe, né? Que tem se desenvolvido a passos largos aqui em Santa Helena, né? Também com o apoio da Itaipu, lá da Colônia dos Pescadores. E inclusive vai ter a feira do peixe vivo já na semana que vem, né, Kramer? Com certeza, nós vamos apoiar a piscicultura, mas esse apoio tem que ser conduzido de uma maneira diferente do que estava sendo. Então vamos fazer aí com técnica, vamos fazer um levantamento, quantos produtores realmente estão interessados em produzir peixe. Fala-se hoje, eu não fiz esse levantamento, mas falava-se que tinha 286 hectares de lâmina da água, né? Mas pelo que eu constato hoje no dia a dia e no interior, não existe isso. Outra, foi feito esse estanque escavado aí de maneira errada, sem acompanhamento nenhum. Então tem muitos aí que já virou mato, hoje não tem água e virou mato. E muitos aí tem 2, 3 tanques e não tem nenhum peixe para comer. O próprio produtor, quanto mais para vender, né? Então nós vamos ter cautela nessa questão, vamos fazer um cadastro, quem tem realmente a vontade, o produtor vai ter que assumir um compromisso também com nós da prefeitura de produzir esse peixe. Produzir a nível comercial ou só para consumo, então vai ser tratamento diferenciado nesse sentido. E pôr realmente técnico capacitado para estar conduzindo essa questão. O produtor também vai ter que entender que a prefeitura não pode ser responsável pelo comércio, né? Pode estar ajudando, mas não ser responsável. Então, produzir e depois não conseguir vender. Então, vamos começar com poucos produtores, capacitando eles, orientando e assim por diante. Você vê, Dani, hoje temos aí um frigorífico de pequeno porte em São Gabriel, que é do César Habitante.
que está indo bem, está expandindo seus negócios, a procura é bastante grande, mas ele não tem peixe, não acha peixe suficiente no nosso município para o frigorífico do porte dele, né? Tem que estar buscando peixe fora, então essa questão de logística custa caro, aumenta o valor do peixe para ele. Então o primeiro passo é esse, querer fomentar alguns produtores para estar aí se integrando com o César Bittanto, com esse frigorífico, para poder ele ter o peixe perto do frigorífico e não ter que estar indo lá para Maripá, Palutina e buscar peixe para beneficiar aqui. Então o primeiro passo, se vê que o frigorífico, a questão realmente ande, quer dizer, andando está, mas se existir necessidade aí de expansão, o município com certeza vai ser parceiro aí para ajudar a expandir esse frigorífico e para crescer. Hoje já tem, se não me engano, 8 funcionários, né? Mas se depender de nós, do prefeito Copati, nós já temos conversa com ele, vai estar, se houver necessidade de expandir, vai ter o apoio aí, a contrapartida da Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. É uma questão, a piscicultura em outros municípios, Toledo, Palutina, Assis, que está tendo frigorífico perto, aí Cafelândia, é um negócio do futuro, para se ter uma ideia, há 3, 4 anos atrás, a média de consumo do brasileiro era 2,7 kg de peixe por ano, né? Hoje já está quase 10 kg por ano, né? E tem países que o consumo é 42 quilos por habitante, né? E o nosso peixe hoje, que nós temos produção aí no país, de 27% ou 30%, se não me engano, o resto é tudo importado. E o nosso peixe é de grande qualidade, né? Para ter uma ideia, peixe que é importado aí pelo Brasil, ele é produzido em água de esgoto tratada, né? Então, um país aí que não tem água adequada. Então, nós temos água boa no nosso município para isso, para que isso aconteça. Temos aí a capacidade de crescer muito. E uma diversidade de espécies também de peixe, Com né? certeza. E outra novidade boa, que ainda esse ano provavelmente a gente vai implantar em parceria aí com a Colônia de Pesca, o Itaipu, alguns tanques-rede aí que já está liberado agora a produção de tilápia no lago, né? Então a qualidade da carne da tilápia é muito grande. E já tem aí dados que em tanque-rede o sabor dela vai se tornar muito melhor ainda, né? Que ótimo. Então vai ter uma parceria, a Colônia de Pesca é uma parceira nossa também, está tendo a sua atenção, não tinha, estava meio abandonada, então nosso contato com eles é praticamente semanal, se não for diário, né? Estamos trabalhando junto para tentar chegar num acordo como que vão implantar esse projeto piloto aí, então, de tanque-rede no lago. Então vai ter a participação da Prefeitura em parte técnica, a Itaipu também é uma parceira grande do município, tem vários projetos, recursos para ser usado da Itaipu, então isso vai ter também uma atenção especial. Tanto... E a feira do peixe vivo, Kramer, ele faz também essa relação com o consumidor, né? Incentiva o consumidor, né? Porque também não adianta só produzir, digamos assim, cultivar o peixe, né? E o consumidor não ter o hábito, né? De comprar, de adquirir esse peixe, né, Kramer? Com certeza, Dani. É uma situação, a comercialização do peixe vivo na feira envolve uma estrutura muito grande, né? Então o produtor aí tem que ter o tanque para transportar para cá, o oxigênio e assim por diante. E a questão sanitária também é bastante exigente, é correto isso também, né? Exigente nessa questão de trazer o peixe aí para vender em feira. O peixe é um produto bastante complicado em relação à sua conservação, né? Mas vai ter aí na quinta-feira, então, não, na quinta-feira, dia 13, se não me engano. Dia 13. Vai ter, então não é na quarta, é bom que o povo preste atenção, na quarta não vai ter a feira do peixe, a feira normal. Então na quinta-feira vai ter só a feira do peixe mesmo. Então vai ter um produtor, pelo menos um já confirmou de trazer o seu peixe vivo, que é o Milton Becker de São Clemente. Então ele tem o catfish, tem o pintado, e vai ter esse peixe então para comercializar aí na feira. E outros vão trazer o filé, a Colônia de Pesca também vai participar com os peixes do lago, né? Vai estar trazendo peixe do lago para comercializar. Então, outra coisa importante, Dani, que foi feita agora, dia 6, essa janta aí, que foi promovida aí, foi uma ideia dos padres, Padre Fábio e o Padre Edivaldo, e com parceria grande da Colônia de Pesca. Então, eles ganharam um kit de beneficiamento da Itaipu, e ali no Centro Social, e a Itaipu também deu vários quilos aí, de 250, 280 quilos de pacu de tanque-rede, que trouxe lá de Foz do Iguaçu. Então, ela doou, capacitou, trouxe o profissional, capacitou os da Colônia de Pesca, os sócios aí, e eles doaram esse peixe aí para a igreja e prepararam esse prato, então que foi vendido fichas limitadas na quinta-noite, e foi um bom trabalho, saíram bem, então com o peixe você pode desenvolver vários pratos, e eles aprenderam isso, e comercializaram praticamente as 200 fichas
teve apoio nosso também, foi vendido rapidamente. Então vai se tornar aí um jantar tradicional, a partir desse evento, né, como o pessoal já gostou. E queremos também fazer uma parceria com a Secretaria de Educação. A Colônia de Peças colocou esse kit à disposição, tanto quanto a sala, e nós vamos estar promovendo junto com a Itaipu, conversando com a Itaipu, para fazer esse curso aí para as merendeiras. Então, esses pratos que fizeram lá, seria muito bom implantar aí nas escolas para servir como merenda aí para os nossos alunos. Ótima notícia também, hein? Também foi uma iniciativa muito louvável, né, da igreja aí, em estimular, né, essa festa do jantar, né, do peixe, né, trazer o peixe, né, que é um participante, digamos assim, do nosso território, né, mas que de alguma forma andava aí um tanto quanto esquecido, e trazer isso, né, para a nossa cultura, né, ressaltar a importância do peixe aí na nossa cultura. Kramer, tem mais algum recado para dar aí para a nossa comunidade, antes da gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está apertadinho? Não, Dani, assunto nós teríamos para conversar por um longo tempo, né, mas teremos outras oportunidades que vão estar divulgando aí as nossas intenções de trabalho e assim por diante. Então, uma informação também importante, a gente está reformulando aí o Conselho Municipal da Agricultura. Então, vai ter representantes de várias entidades, tanto público, a nossa, né, quanto também de entidades representativas, o sindicato, e por condições, trabalhadores aí para essas pessoas da UTF e outras do Conselho poder estar desenvolvendo o projeto aí e realmente usar esse refúgio também para as pessoas terem aí acesso, para estar conhecendo lá dentro, fazendo caminhada e assim por diante. Então, hoje existem as placas, visite o refúgio, mas na verdade chega lá não tem acesso, nem condições de entrar nas trilhas. Então isso nós vamos estar reativando, na verdade, começando, porque faz anos que se conversa nesse sentido, e nada é feito, na verdade, na prática. Então, primeira mão, também agradecer, Dani, pelo convite, e estamos aí à disposição para a comunidade também, por tiver alguma dúvida, pode chegar na parte da manhã, sempre estamos atendendo na secretaria, e na parte da tarde estamos indo a campo verificar realmente de perto o que está acontecendo. Kramer, muito obrigada por ter vindo, aceita o nosso convite, apareça mais vezes, não precisa esperar tanto, porque os assuntos eles vão se acumulando, porque a gente sabe que o volume de trabalho é muito grande, né? E às vezes a comunidade fica um pouco assim, sem conseguir acompanhar, né? Então a gente fica já o convite aqui aberto publicamente para que vocês voltem, realmente utilizem esse canal de comunicação para passar para a população como que tem sido feito o trabalho, né? E muito obrigada por ter vindo, conte com a gente, tá? E nós vamos convidar também outros secretários para virem aqui e compartilhar com a comunidade. Tenha um bom dia, Dani, também a comunidade de Santa Helena, um bom dia a todos.